Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias arregalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava saciar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. Os próprios cães iam lamber-lhes as chagas. Veja só a situação daquele mendigo. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Aqui só diz, meu irmão e minha irmã, que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. E o rico morreu também e foi sepultado, né? Teve seu sepultamento honroso aos olhos do homem, né? Quantos morrem aí com indigente? Quantos morrem aí, meu irmão e minha irmã? E muitos não vão nem em seu velório. Esse rico aqui teve o seu sepultamento. Teve quem chorasse por ele aqui na terra. Teve quem ali dizia, era uma ótima pessoa. Mas o mendigo, meu irmão e minha irmã, como diz a palavra do rico Lázaro, ele foi levado pelos anjos. Não fala sobre o enterro dele, não fala sobre o sepultamento dele. Meu irmão e minha irmã, veja bem, meu irmão e minha irmã, a realidade. Nós vemos muitos aí sendo sepultados, muitos aí que dizem, né, dessa pessoa que foi sepultada, foi um grande homem, foi uma grande mulher, uma pessoa muito... Né, nós vemos aí os famosos da TV quando morrem, né? Aquele sepultamento, aquele cortejo, aquela coisa toda, e quando a TV diz, olha, morreu fulano, e aí faz aquele maior cortejo na TV sobre aquela pessoa, aquela maior filmagem retrospectiva sobre aquela pessoa, mas o pobre, meu irmão e minha irmã, né, não é muitas das vezes lembrado. Assim, meu irmão, a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus não mente. Pena que são poucos que querem um compromisso com essa palavra. Poucos que querem Jesus Cristo como seu único mediador entre Deus e o homem, único Salvador, né? São poucos. É como a palavra de Deus diz, é verdadeira. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Muitos são chamados para a salvação. Poucos têm a atitude de dizer, Senhor Jesus, eu te aceito. Eu quero um compromisso com o Senhor e com a tua palavra. São poucos, meu irmão e minha irmã. A Bíblia diz que aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Teve seu cortejo, teve o seu funeral. E no inferno aí já veio a revelação do que aconteceu com a alma desse mendigo. E no inferno ergueu os olhos e, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Deixa eu contar para você mais uma vez uma experiência que eu tive com Deus. Às vezes você não crê, eu vou contar de novo essa experiência. Mas vou contar uma experiência quando eu estava no mundo. Uma outra experiência. Eu ali vivi uma vida que eu roubava, já falei isso aqui. Vivi uma vida de prostituição, de drogas, rock and roll, né? E ali eu dormindo ali tive um sonho. Que eu era carregado por uma espécie de dragão, uma espécie de gavião terrível. E eu beijava a mão daquele gavião, beijava a mão daquele tipo de dragão estranho. E Deus me deu a entender que eu era carregado pelo demônio, em vez de ser carregado pelos anjos dele, né? Eu vivia roubando, vivia uma vida difícil, terrível, nada dava certo na minha vida. Meu irmão e minha irmã, não há outro caminho, não há outro escape a não
ser o Senhor Jesus Cristo. Não há outro escape. E quando ele ergueu os olhos e viu Abraão e Lázaro no seu seio, clamou dizendo, o rico, né? Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Muitas das vezes, meu irmão e irmã, é o que acontece. A gente temos oportunidade agora de clamar, de pedir ao Senhor, de interceder, mas depois de morto, meu irmão e irmã, é a hora do julgamento, é a hora de cada um receber conforme as suas ações. É a hora de cada um receber conforme as suas ações. Meu irmão e minha irmã, não deixe o adversário te enganar. Olha, aqui você vai ter dinheiro, aqui você vai ter tudo. Não deixe o inimigo enganar você, meu irmão e minha irmã, porque só Jesus Cristo, Ele pode te dar o escape que você precisa para a tua alma, para a tua vida. Só Jesus Cristo, Filho de Deus, pode transformar a tua vida. Muitos desistem, muitos não querem, mas só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo liberta, meu irmão e minha irmã. Aí o Todo-Poderoso concluiu dizendo, disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam isso. Disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscita. Vou te dar, por meio do Espírito Santo de Deus aqui, o que essa mensagem quer dizer, quando ele diz assim, tem Moisés e os profetas, ouçam isso. Aí ele diz também, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Ele quer dizer o seguinte, olha, talvez naquela época, em primeiro lugar, pode ser que era na época de Moisés, foi alguns, na época de Moisés ali e tal, enfim, e tem também a parte que significa, olha, tem o pastor da igreja, tem o pregador na rua, tem quem pregue a palavra para eles ouvir sobre isso. Tem Moisés e os profetas, tem alguém de grande autoridade para estar falando, porque Moisés foi um homem de grande autoridade, que Deus usou para abrir o mar vermelho, para tirar o povo do Egito. Tem alguém de grande autoridade para os teus irmãos ouvir. Tem alguém pregando a palavra para eles poderem ouvir, que eles venham ouvir eles. É o que Abraão estava dizendo para o rico. Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E aqui também ele diz, se não ouve Abraão, se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que um dos mortos ressuscite. Ele quer dizer o seguinte, se você ressuscitar, se nós trazer você à vida, ou se você conseguisse sair disso aí, eles não acreditariam que existe uma morte, que existe um fim para o homem. Eles não vão acreditar, porque você ressuscitou. Não vão acreditar. Porque aí eles vão ficar mais ainda, meu irmão e irmã, acomodados. Se alguém, da família, ressuscita, e aí não morre mais,
Aí que o povo vai seguir mais ainda no pecado, no erro. Aí que o povo vai se afundar mais ainda no pecado, porque acredita, não tem morte, não tem fim nenhum para nós. Nós podemos pecar, podemos praticar os erros, e não haverá uma consequência. Podemos viver como quisermos. Mas louvado seja o Senhor, meu irmão e irmã, que a terra, ela produz os seus frutos, né? E cada um recebe conforme suas ações, conforme produzem. Nos serve de exemplo, meu irmão e minha irmã, o que a terra produz, o que a consequência nos traz, o que nós praticamos e traz a consequência, nos serve para abrir os olhos. Olha, eu não vou praticar isso aí mais não, porque eu pratiquei e a situação só ficou pior para mim. Eu tenho um conhecido, e muitas das vezes ele falou, vamos dizer aqui, umas pessoas aí, teve umas pessoas aí, que por se jogar mesmo na prostituição, nas drogas, morreu de doenças incuráveis, de AIDS. Se não haver uma consequência, eles não se arrependem, porque isso é terrível, né? Não se arrepende. Se não tiver polícia para chegar já cobrando o erro feito, eles vão procurar continuar praticando. E muitas das vezes a polícia conclui o seguinte: esse aí não tem mais jeito, nós vamos fazer o seguinte, vamos matar logo e aí acaba com isso. Se não haver uma consequência terrível, muitas das vezes a pessoa não se arrepende, não deixa o erro. Foi para isso que Deus permitiu haver o inferno muitas das vezes, haver o castigo para o homem e para a mulher que não se arrepende dos seus erros. Meu irmão e minha irmã, Jesus Cristo te chama para o arrependimento. O Senhor Jesus Cristo te chama para Deus. Ele quer que você veja que não há outro caminho. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele pode te livrar da rejeição eterna. A Bíblia diz em Daniel 12:2 que muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Meu irmão e minha irmã, olha a consequência daqueles que vivem no erro aí. Se a pessoa se joga, usa droga, acaba se transformando, se vacilar, em viciada. Se a pessoa fuma, acaba viciando. Se a pessoa, não, eu só vou beber uma Heineken, eu só vou beber um pouquinho de Brahma, é só um pouquinho, acaba viciando. E como a Bíblia fala, aí é verdade, né? Um abismo leva para outro abismo, meu irmão e minha irmã. Um abismo leva para outro abismo. Não, eu vou ficar com esse carinha aqui, eu vou ficar com ele, eu vou ficar com ela. Não, compromisso não. Não vou casar, não vou amigar, eu não vou nada disso. Eu só vou curtir. Eu só vou ficar, como o povo fala, né? Com esse crush aí. Aí, meu irmão e minha irmã, acaba se cumprindo, né? O que a palavra de Deus diz. Um abismo leva para o outro abismo. Meu irmão e minha irmã, ficou. Acaba engravidando, tendo que pagar pensão. Não, você vai ter que pagar. Ou então você vai preso. Né? Hoje em dia o negócio está assim, meu irmão e minha irmã. Não é tempo de brincarmos, ainda mais com a palavra de Deus. Um abismo leva para o outro abismo. E só Jesus Cristo livra. Só Jesus Cristo salva, meu irmão e minha irmã. Mas eu quero dizer para você, não é por força, nem por violência. Nós não somos aqui um xinjiquim, sei lá como é que fala o nome. Nós não somos aqui, esses ditadores aí, nenhum tipo de Lenin, nenhum tipo de Stalin, nenhum tipo de Hitler. Não,
Nós estamos aqui para te mostrar a verdade. E a escolha é sua, meu irmão e minha irmã. Que Deus abençoe. Fazer um breve momento de oração. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, quero te agradecer pela palavra que o Senhor me deu. Senhor meu Deus, meu Pai, vem, Senhor Deus, nos levar em paz. Guarda esse homem, guarda essa mulher, guarda essa família. Cobre com teu santo sangue em cada um. Repreende toda a armadilha do inimigo. Me livra, Senhor, de toda obra contrária do adversário. Confirma a bênção, a vitória sobre cada coração que está ouvindo essa oração. Dá o grande livramento. Agora eu quero deixar uma mensagem rápida aqui que Deus me tocou para deixar para vocês. No livro de Salmos 101. Livro dos Salmos 101. Livro de Salmos 101 que diz assim, ó. É a receita da salvação, meu irmão e minha irmã. A receita de Deus ouvir tuas orações. Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência num caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, diz o Senhor. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Tem alguém se for perguntando aí, né? Ah, mas só que por que tem tanto pastor, tanto crente ladrão? Vou falar para você agora que Deus manda dizer para você que está se perguntando sobre isso. Eles estão aí para aqueles que querem compromisso somente com sua carne. Esses pastores ladrões, que vocês chamam, alguns chamam aí de safado, pilantra, eles estão aí para enganar os que querem, que tentam enganar Deus também. Eles estão aí, como a Bíblia fala, o espírito do erro, para operar sobre aqueles que não querem deixar o mau caminho, que querem somente um alívio para a sua carne, que não querem um compromisso com Deus. Eles estão aí, os enganadores, para enganar e serem enganados. Eles estão aí para aqueles que querem crescer nessa vida financeira, né? Que querem um refrigério para a sua carne e não querem um compromisso com Deus. Mas os fiéis não vai ser muito aceito por muitos aí. É os simples, é os que pregam a palavra, que oram, que buscam, que estão preocupados muito mais com a salvação da sua alma do que com o dinheiro. Aí os fiéis, você vai achar, mas são poucos. E os enganadores, está aí de multidão. Tem igreja daí que lota muitas das vezes, não são todas. Mas, meu irmão e minha irmã, os fiéis da terra, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo chamou 12. E daí para frente foi levando a palavra e ganhando almas. Assim também eram os nossos dias, meu irmão e irmã. Os que querem um compromisso com Deus não cairão no engano. Amém? Deus abençoe.